Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou pensar. E essa é a ideia dessa série que começa hoje, Dias de Glória. E a gente, quando faz uma autoanálise, uma análise da nossa vida espiritual, aonde ela está? Será que a gente está vivendo aquele máximo potencial da nossa vida espiritual? Ou vivemos aí uma forma pequena, uma pequena fé, achando que é assim mesmo, usando aquela velha máxima, eu nasci assim, eu cresci assim, a minha vida espiritual é assim, vai continuar sendo assim. Mas a verdade é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. Eu gostaria de, nos próximos sábados, você pensar um pouco nisso e conquistar a sua terra prometida aqui e agora. Sabia que Deus tem esse desejo para nós? Para nós vivenciarmos essa atmosfera que Ele promete na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, uma atmosfera assim de vitória, uma atmosfera máxima e não algo pequeno, algo que não tenha assim muito sentido. Então eu queria, nessa tarde, viajar um pouquinho com você através da história, dentro de um texto bíblico que nós vamos trabalhar nesses próximos 3 sábados, esse livro, que é o livro de Josué. Esse livro de Josué é um livro que interessante porque ele marca ali o início de uma nova história dentro da história do povo de Israel. Conhece um pouquinho a narrativa bíblica desse contexto. Eu sei que um grupo estava lá em cima lá estudando um pouquinho dessa história. Nós temos aqui uma classe às 3 da tarde, uma classe bíblica, se você tiver interesse. Todos os sábados às 3 da tarde, o pastor Yuri está ali lecionando, explicando, ensinando alguns estudos da palavra de Deus. Hoje ele tocou nesse assunto, ele mencionou comigo, falando do povo de Israel, Moisés ainda orientando o povo ali no deserto, tirando o povo do Egito. E a segunda parte da história é quando Moisés ele descansa, ele dorme, ele morre, e aí se levanta um homem chamado Josué. E aqui dá uma pausa para a gente pensar um pouco, né? Puxa, Moisés, um grande homem, Moisés, um libertador, Moisés que operou através de Deus grandes prodígios, grandes milagres, entrou ali na presença de Faraó, um grande homem na época, falou: deixa o meu povo ir, desafiou Faraó juntamente com Deus. Agora Moisés ele descansa, Moisés ele morre. E aí quem tem que substituir Moisés? Josué. E pensando um pouco nesses dias de glória, falando um pouquinho, pensando na ideia do que essa série é, eu fico pensando nos campeonatos que estão acontecendo, são 3 consecutivos aí, a Copa América, a futebol feminino, também tem o Sub-20, um monte de competições de futebol, fora as outras competições esportivas que há. Eu fico pensando nesses atletas buscando a glória deles. O que eles fazem, ou o que eles realizam, os desafios para conquistar a glória, para conquistar a medalha de ouro. E vendo a superação, vendo ali o trabalho árduo desses homens, veio essa inspiração desse tema e do tema de hoje, que é superação, história dos dias de glória. Quero aqui ler o texto. Você tem um texto bíblico aí na sua folha, você pode acompanhar comigo, acompanhar no telão também. Se quiser ir fazendo algumas anotações, é um texto inspirador, talvez no mundo dos negócios, muitas pessoas tiram lições desse texto, porque é um texto de motivação, um texto de superação. Eu quero ler aqui, você pode ir acompanhando. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puseres a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Verso 6 diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar toda a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Não somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que você andar. Não cesse de falar
deste livro da lei. Pelo contrário, medite nesse livro dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Não foi isso que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então, Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: olha, passem pelo arraial, ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês irão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela. Esse é o texto, como eu disse, um texto muito famoso, muito conhecido, porque inclusive tem várias repetições: seja forte, seja corajoso, não tenha medo e aquilo, e se repete várias vezes nesse texto. E como eu disse agora há pouco, muitos esportistas lutam para ganhar suas medalhas, eles se esforçam para isso. E a lição de hoje, em resumo, é: nós também devemos nos esforçar, superar obstáculos para alcançar as bênçãos que Deus tem para nós, uma vida de glória que Deus tem para nós. Quando? Hoje. É bem verdade que nós, como comunidade cristã, nós como povo de Deus, nós temos uma ideia de uma glória futura. Isso também é nítido na palavra de Deus. Nós pensamos, imaginamos uma palavra chamada de escatologia, lá no final dos tempos e tal, aqueles acontecimentos finais, lá onde Jesus vai voltar, Deus promete voltar e trazer aí uma nova atmosfera para nós no futuro. Mas será que Deus hoje não quer fazer isso para nós, não quer realizar algo grandioso na nossa vida hoje, aqui e agora? Porque quando eu olho esse texto, a gente deu uma olhada aqui, a gente vê a promessa que Deus tinha para o povo que passou muito tempo escravo no Egito, pouco mais de 400 anos, e passaram ali 40 anos no deserto. Agora é o seguinte: olha, tem uma promessa para vocês. Vocês agora vão entrar numa terra maravilhosa, uma vida fantástica. E é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus tem em mente para nós hoje, nessa data, no dia de hoje. Então eu queria já que você pegasse a sua folha, nós temos aqui esse guia, e esse guia, para quem está vindo aqui pela primeira vez, é para orientar, para guiar aqui a mensagem. Você vai escrevendo, tomando nota de alguns pensamentos, algumas ideias, e também nota das lições que esse texto tem para nos ensinar. Diretrizes para nós termos uma vida de superação, uma vida vivendo de fato dias de glória. Olha só, primeiro ponto importante: vença os obstáculos da superação. Essa é a primeira lição de hoje, nessa tarde. Nós entendemos que nós precisamos vencer os obstáculos de superação. E aqui é interessante a gente ver aqui dentro da Bíblia, as histórias bíblicas, a gente vê pessoas com os seus problemas, com as suas dificuldades. Não é um livro que apenas mostra vitórias grandiosas, tem também as suas dificuldades. E aqui também é interessante a gente notar que aquelas pessoas passaram por problemas lá atrás. Elas também iriam passar por dificuldades. Então, a primeira lição: nós precisamos vencer os obstáculos da superação. Uma coisa interessante a gente vê que a Bíblia é cheia de metáforas, cheia de ideias, assim, para a gente entender alguns conceitos para o nosso dia a dia. E você também no seu guia tem alguns espaços para você preencher sobre essas metáforas. Aqui nós temos a primeira ideia, que é o Egito. Você tem a nossa folha, pode preencher. E o Egito, ele significa o quê? Na nossa realidade, nos nossos dias. O Egito, ele simboliza uma vida sem Deus. Notem, voltando um pouquinho na história, o povo estava em cativeiro, o povo estava lá no Egito, passou ali mais de 400 anos sob o jugo do faraó, sendo escravo. Será que era isso a vontade de Deus para esse povo? Não. Será que é isso a vontade de Deus para as nossas vidas? Viver uma vida sem Deus? Claro que não, óbvio que não. Mas certamente em algumas ocasiões, em algumas situações, nós vemos pessoas que vivem uma vida sem Deus. Eles tinham que superar isso. Mas há um segundo ponto importante na nossa jornada espiritual e vivencial, que representa Canaã. E aí a Canaã, ela representa uma vida vitoriosa. E esse é o ponto que nós, como cristãos, nós, como seres humanos, desejamos em nossas vidas, ter uma vida vitoriosa. E aqui eu faço uso da Bíblia, né, mais para frente, mais adiante, que diz, né, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha que coisa interessante. Mas temos aí o Egito, que simboliza uma vida sem Deus, uma vida vazia. Temos a Canaã, que aí é o ideal de Deus. Mas há um intermediário entre o Egito e entre a Canaã. E aqui é a pedra de toque.
Aqui é onde muitas vezes, aí daqui a pouco eu vou dar um dado, aí, uma estatística, onde a maioria dos cristãos estão presos, que é o deserto. E o deserto representa o que para as nossas vidas? Dá uma olhadinha aqui que o deserto representa, você pode preencher aí. O deserto, ele representa uma vida cristã, o quê? Derrotada. Será que você conhece alguém que vive esse tipo de vida? Você não, né, Rosa? Você não. Ninguém. Nosso desejo é que ninguém tenha uma vida derrotada, mas a grande verdade, a grande realidade é que muitos vivem essa vida cristã derrotada. Essas pessoas, teoricamente, elas não estão no Egito. Elas saíram do Egito porque elas conheceram a Bíblia, estiveram num lugar como esse, estiveram em outra comunidade cristã, enfim, elas cantam, etc. e tal, elas não estão mais no Egito. Tampouco elas não alcançaram Canaã, elas não têm essa vida vitoriosa, mas vivem uma vida seca, uma vida que não tem vitória, no caso, uma vida cristã derrotada. E aqui para nós analisarmos esses três tipos de metáfora que a Bíblia ela usa: deserto, Canaã e Egito. Em qual será que eu estou? Onde você está? Uma análise. Será que temos essa vida pujante, uma vida vitoriosa, uma vida otimista, vivendo uma vida de glória? Ou vivemos uma vida no deserto? Ou, infelizmente, uma vida sem Deus, no Egito? Nós pensamos, nós refletimos um pouco de como está a nossa vida, mas o ponto é que a vontade de Deus, aqui eu reforço isso, é que nós venhamos a conquistar a nossa terra prometida, estar na Canaã, aqui e agora. Esse é o desejo de Deus, uma vida cristã vitoriosa. Em que lugar nós estamos? Mas eu queria trabalhar um pouco mais em algumas afirmações, e eu quero me concentrar um pouco no deserto. Esse deserto, essa fase da vida onde a gente não tem muito prazer, onde a gente não tem muitas conquistas, muitas realizações. Onde nós oramos, mas oramos assim com o pé atrás, com certa dúvida, onde eu vou buscar algo melhor para a minha vida, mas será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Onde eu estou no emprego, num trabalho, num escritório, enfim, eu quero almejar algo mais, mas não sei. Para mim, eu acho que as coisas estão bem desse jeito. Mas será que Deus não quer mais? E aí o deserto tem algumas lições interessantes, eu trouxe aí para a gente dar uma olhadinha. No deserto, de fato, às vezes é o lugar onde Deus nos leva. Quando Deus tirou o povo do Egito, lá para o 400, Deus levou o povo para o deserto, para o povo aprender algumas lições, uma reeducação. Ou seja, eles estavam muito tempo fora, muito tempo distante da vontade de Deus, aí Deus levou esse povo para o deserto, aí alguns pensadores, alguns estudiosos, é a escola do deserto. Eu acredito na escola do deserto. Deus, às vezes, nos leva para o deserto, para nós aprendermos algumas lições, mas o fato é, o deserto ele não é o nosso lugar. Nosso lugar ideal, na vontade de Deus. Ele não é o nosso lugar, e nós permanecemos para sempre. Talvez um momento temporário. E é o lugar onde certamente Deus nos prova, como já mencionei, e é o lugar aonde nós devemos amadurecer a nossa fé. Então, essa é a escola do deserto. Mas, mais uma vez, não é o lugar onde nós devemos permanecer para o resto da nossa vida. É apenas uma escola. E às vezes Deus nos coloca no deserto. Então, nós aprendemos lições preciosas. Lições que nós não aprendemos no Egito definitivamente, como as pessoas não aprenderam lições, inclusive elas desaprenderam o que eles haviam aprendido. Tinham se afastado de Deus. Deus leva eles para o deserto, ficaram ali 40 anos, rodando deserto, até entrar na Canaã. E aí tem mais alguns conceitos interessantes do deserto, os outros conceitos são importantes para nós. Pode passar para a gente, Reginaldo? Que é o quarto ponto. O deserto, eu volto um pouquinho. Deus quer nos tirar, daqui eu acho que eu confundi quando eu fui arrumar ali. Mas é o lugar onde Deus quer nos tirar, esse é um ponto importante, e é o lugar onde às vezes, e aqui é a parte mais triste, às vezes nós insistimos em ficar no deserto. Notem, Deus nos coloca no deserto por algum motivo, por alguma situação, para trabalhar com as nossas vidas. Mas Deus não quer que nós venhamos a ficar no deserto para sempre. Mas, infelizmente, quando nós entramos no deserto, onde nós devemos aprender muitas lições, nós queremos ficar ali. Nós insistimos em ficar no deserto.
E é assim que algumas pessoas, quando saíram do Egito, permaneceram no deserto. Porque faltou fé, faltou ali para eles motivação, faltou ali para eles a ideia de que Deus tinha algo muito melhor para eles, então eles morreram no deserto. Uma geração toda ficou ali no deserto. E apenas 2 homens daquela geração que saiu do Egito entrou na Canaã. Não vou arriscar perguntar o nome deles, mas eu vou falar. Josué e Caleb. Olha, aprendeu hoje. Tem a turma da mesa que aprendeu já algumas lições já. Josué e Caleb, eles saíram ali, eles estavam no Egito e eles foram as únicas pessoas que, ao saírem do Egito, passaram pela escola do deserto e entraram aonde? Em Canaã. E aqui é uma lição preciosa para a gente. Para nós. Uma geração inteira. Milhares e milhares de pessoas, apenas 2, puderam experimentar uma vida vitoriosa. E aqui eu falo para um grupo de pessoas que pode também experimentar essa vida vitoriosa. Deus não quer, mais uma vez, deixar com que nós venhamos a ficar plantados no deserto. Deus quer nos tirar do deserto. Mas, infelizmente, algumas pessoas insistem em ficar no deserto. Então, uma lição, uma escolha. Você quer ficar no deserto? Ou você quer vivenciar uma vida completamente diferente, no potencial máximo? Primeiro ponto importante para nós entendermos. Muitas vezes, como eu disse, o deserto já não é mais uma opção de Deus, mas é a nossa opção. E para deixar o deserto e viver dias de glórias, nós precisamos de superação. E todos nós precisamos entender isso. E para nós sairmos do deserto, nós precisamos de 2 coisas também dentro desse ponto. Primeira coisa, superar as perdas. E aqui tiramos várias lições do povo de Deus, agora no geral, que tiveram que superar suas perdas. Israel construiu 2 templos, Zorobabel e o templo de Salomão. Perderam esses 2 templos. Tiveram que superar essa perda. Receberam o que nós chamamos da Arca da Aliança. E perderam essa Arca da Aliança. Alguns, a Arca está aqui, está lá, perderam essa aliança. Conquistaram a independência e também perderam a sua independência. Alargaram seu território, Israel, uma grande nação, perderam também esse grande território. E aqui nesse texto, o que nós lemos agora, que você tem no seu guia, o texto de Josué, vamos ver que isso é muito significativo, porque Moisés era um grande líder. Mais uma vez, eu posso aqui lembrar algumas das histórias de Moisés. Moisés, quando ele teve que cruzar o Mar Vermelho, ele foi ali, o mar se abriu. Moisés ali, através do poder de Deus, fez grandes prodígios. O povo realmente levantou Moisés como um grande líder. Agora, mas só que Moisés estava morto, ou como dizem algumas pessoas, morreu. E agora? Ou seja, Israel teve que superar essa perda. Moisés morreu, agora vai ter que se levantar um outro homem. E quem foi esse homem? Josué. Suas perdas de ontem e de agora não podem determinar o seu futuro. Os dias de cinza da sua vida podem se tornar em dias, que me ajuda, de glória. Você está entendendo? Muitas vezes nós perdemos algumas situações. Mas nós precisamos reagir, precisamos superar. Eu faço uma pergunta para você pensar, fazer algo assim introspectivo. O que você perdeu nos últimos dias? O que você perdeu nos últimos meses? O que você perdeu nos últimos anos? Quais foram as perdas? Para nós sairmos do deserto, nós precisamos superar as perdas. Isso é importante na nossa caminhada cristã, isso é importante na nossa jornada, para nós entrarmos em Canaã. E Canaã, mais uma vez, a metáfora é uma vida vitoriosa. Primeiro ponto aqui, dentro desse ponto. Segundo ponto aqui que a gente precisa entender, para nós sairmos do deserto, é superar, pode passar, Reginaldo, a inércia. Pode escrever aí na sua folhinha, superar a inércia. Dentro do ponto 1 ainda. Ponto 1, 2. Esse é o segundo ponto. Dentro da superação. Superar a inércia. E aí é uma lição
para nós, para nossas vidas. É que quando eu olho para o povo de Israel, eu vejo também essa lição. Quando Moisés morreu, Deus conversou com Josué, agora Deus conversando com a gente, com as nossas perdas, é o seguinte, olha, prepara-te agora, se levante, Josué, passa esse Jordão, você e todo esse povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Está aí no verso 1 e 2 do mesmo texto que nós lemos anteriormente. E a ideia que nós temos quando nós lemos esse texto é que Deus precisa intervir na inércia que havia se instalado e estava dominando o povo. Porque era um trecho muito curto, quando o povo saiu do Egito até alcançar Canaã, era mais ou menos 200 quilômetros, mesmo que eles não tivessem carros como nossos dias, mas não precisaria demorar 40 anos para chegar nessa Canaã. E o povo estava ali, já desanimado e tal, já acomodado. Será que as coisas vão? Superação. Supere a inércia. Então Deus dá um puxão de orelha na orelha no líder, no povo, e ela diz, põe-te agora e passa esse Jordão. Para viver dias de glórias, nós precisamos interromper a inércia e nos movermos. Não há vida cristã estagnada, imóvel. Precisamos avançar, precisamos progredir, precisamos andar, precisamos correr, precisamos agir, reagir, e nós precisamos estar dispostos a marcharmos e irmos para frente. Superar a inércia, superar as perdas, para vencermos os nossos obstáculos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa entender dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, é que nós precisamos receber as promessas para a superação. E existem várias promessas na Bíblia para nos levantar, várias promessas para falar, olha, vamos lá, Deus é contigo e tal, mas eu gostaria de pensar um pouco nessas promessas. E como eu disse, o deserto ele pode ser uma estratégia temporária de Deus. Deus quer refinar a nossa vida, mas o deserto ele não é uma promessa de Deus para nós. Eu vou repetir esse conceito. O deserto ele pode ser algo assim que Deus quer nos ensinar, nos refinar, mas ele não é uma promessa de Deus. Ou seja, Deus não prometeu aos cristãos, Deus não prometeu para mim, Deus não prometeu para você uma vida de deserto. Uma vida seca, uma vida árida, uma vida sem vida. Deus prometeu algo muito maior, como nós cantamos. A promessa de Deus para nós, pode escrever isso na sua folha, não tem nada. A promessa de Deus para nós é Canaã. A promessa de Deus para nós é uma vida de vitória. Para Josué, Deus diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é sua. Ou seja, você, Josué, vai ser um grande conquistador. Você vai desbravar a terra, mas você vai conquistar essas terras. Mais uma vez, o deserto não é a promessa. A promessa de Deus para nós é Canaã. É interessante a gente ver essa lição para nós. E aqui um conceito importante para nós entendermos, não é apenas uma questão geográfica, o contornos geográficos, mas é o fato de que Deus tem promessas abençoadoras nas dimensões materiais e principalmente nas dimensões espirituais. É importante a gente entender isso. Não eu vou conquistar São Paulo inteira, vai ser minha. Não, não é isso. Necessariamente, pode ser que Deus te dê São Paulo inteira, você seja dono da cidade de São Paulo, que eu acho difícil, mas enfim. Mas aqui as bênçãos que Deus está dizendo para você é o seguinte, você vai ter bênção material, não tem nada, a Bíblia não tem nada contra você ser uma pessoa próspera, mas principalmente bênçãos espirituais. Ou seja, o fato é que Deus tem promessas nessas duas classes. Eu gosto desse autor e basicamente essa mensagem está baseada nesse livro. Eu aconselho você a dar uma lidinha. Pode passar para a gente. É isso aí mesmo. De Marcos Lucado, o nome do livro é Dias de Glória, o mesmo tema dessa série. O autor diz o seguinte, olha, nossa terra prometida não é um território físico. É uma realidade espiritual, não é um terreno, não é um imóvel, mas é um estado de mente e de coração. Eu falei aqui alguns meses atrás sobre felicidade, né? De como você é feliz e tal, né?
E tem pessoas que não têm nada, assim, se a gente pensar em felicidade, o cara tem um carro, tem uma casa e tudo, mas é um estado de espírito. O camarada está ali, vou pro meu dia a dia, eu vou lá vender bala no semáforo, no metrô, tô ali, mas é um cara vitorioso, tô vencendo aqui na minha esfera. E pode vencer muito mais. Mas é mais um estado de mente e de coração. E aqui é importante nós entendermos isso, receber as promessas de superação. E aqui eu queria trazer aqui alguns conceitos interessantes para nós, das promessas que vêm da palavra de Deus, alguns textos aí, se você quiser tomar uma nota dos textos, só marcar o texto e depois você vai ler um pouco na sua casa. Mas olha só, Romanos 8,37 diz que uma vida no qual nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Primeira promessa, olha, Deus prometeu a você, vai ser mais do que vencedor. Não é para você ser um derrotado, um cabeça baixa, aquela pessoa desanimada, ó vida, ó azar, sair chutando pedra pelo caminho. Puxa, mas ser cristão é assim mesmo. Não, não é assim. Ponto importante, uma vida na qual não desanimamos mesmo em todas as lutas, mesmo as dificuldades, os problemas, nós não vamos desanimar, nós vamos ser pessoas animadas, para cima. Segundo ponto importante, dentro desse texto, 2 Coríntios 4, verso 16. Mas há mais textos aí, pode passar para a gente, por favor? Mais textos. 2 Coríntios 7, verso 4. Uma vida na qual nós nos mantemos alegres, mesmo em meio às tribulações. Alegria, ânimo, é a característica daquelas pessoas que vivem dias de glória. Olha que coisa interessante, Filipenses, uma vida na qual nós precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Pessoas que vivem dias de glória são pessoas que vivem aí animados, ansiosos, sem ansiedade, sem ansiedade, mas pessoas encorajadas, pessoas para cima. Isso é interessante a gente entender. Não preocupadas com o dia de amanhã. Pode passar para a gente, por favor? E aqui o último ponto, aqui, Salmo 121, verso 2. Eu gosto muito desse texto. Pessoas que olham para o alto e entendem que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Fantástico isso. Pessoas que são mais que vencedoras, pessoas que não andam ansiosas por aí, pessoas que são animadas, pessoas que são alegres e pessoas que entendem que o socorro vem lá do alto. E quando eu olho para Josué, eu vejo essa disposição, eu vejo realmente essa coragem, essa determinação, essa confiança em Deus, em ouvir a voz de Deus, para viver dias de glória. E o povo estava ali à margens da terra prometida. Mas para entrar lá, precisavam superar vários obstáculos. E nesse processo, eles agora tinham que receber, crer e se mover. Eu gostaria que você repetisse comigo. Vamos repetir rapidinho aqui? Receber, crer e se mover. Receber, crer e se mover. Com base no quê? Base nas promessas de Deus. Receber, crer e se mover. 3 coisas que o povo precisava fazer. E aqui eu queria trabalhar com você 3 coisas rapidamente dentro do texto. Vamos lá. Primeiro ponto importante. A promessa que Deus tinha para eles, irresistibilidade. Perdão. Ninguém poderá resistir vocês. Já vou pensar, você é uma pessoa irresistível, que chique, hein? Vamos fazer isso, olha para o seu amigo do seu lado e fala, você é irresistível, viu? Com respeito, viu? Ninguém vai poder te resistir. Fantástica isso. O povo era aí um povo irresistível. As pessoas, nossa, esse povo é poderoso demais. E o texto diz isso, ninguém vai poder resistir vocês, Josué. Segundo ponto aqui, dentro desse ponto, agora olha só, continuidade. Ou seja, da mesma forma que Deus esteve com o povo lá no Egito, lá conduzindo Moisés naquele processo todo, tirando o povo do Egito, levando para o deserto, houve uma continuidade. Ou seja, as pessoas elas não estavam sozinhas, Deus ia continuar com essas pessoas. Como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Irresistível, continuidade e um ponto importante, seguridade. O texto diz, não te deixarei e nem vou te desamparar. Olha que coisa fantástica. Um povo irresistível, um povo que não estava sozinho, um povo que estava ali com segurança em Deus, Deus estaria com eles.
E esse era o processo. O fato é, o povo no deserto estava apático, anêmico, miserável, e Deus tirou aquelas pessoas do deserto para vivenciar uma vida de glória. Queria trazer um dado para vocês, é um dado um pouco já ultrapassado, talvez esse dado esteja até pior ainda do que está agora. É um dado de alguns anos atrás, de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com 1.000 igrejas. E nessa pesquisa, eles concluíram que apenas 11% dos cristãos viviam uma vida de maneira vitoriosa. Fizeram várias perguntas e aí chegaram a essa conclusão que apenas 11% dos cristãos viviam uma vida vitoriosa. Sabe quantos cristãos, eu não quero fazer essa conta é meio complicada, mas só para você entender, mas sabe quantos cristãos existem no mundo hoje? Aquelas pessoas que se denominam cristãos, nós somos cristãos. Aí eu posso falar dos batistas, Assembleia, Católicos, né? Todos eles. Temos aí cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. População de 7 bilhões, aí cerca de 2 bilhões, pode chegar aos 3, mas são 2 bilhões. E apenas 11%, eu fico pensando, obviamente são 1.000 igrejas que foram feitas essa pesquisa, 11% dessas pessoas vivem de uma maneira vitoriosa. Isso quer dizer que quase 9 de 10 cristãos sofrem no deserto. Eles desperdiçam as suas vidas da pior forma possível. Isso quer dizer que a maior parte dos cristãos estão aonde? No deserto. 89% dos cristãos estão capengando. Não vivem a vida, mais uma vez eu repito, a vida que Deus tem para eles de uma forma, no seu potencial máximo. E essa pesquisa é preocupante, porque aí quando eu paro para pensar um pouco, eu fico pensando se todos esses cristãos, todas essas pessoas, 2 bilhões, realmente vivessem a vida que Deus quer para elas, como é que seria hoje? Será que nós aí eu quero abrir aqui algumas, a gente pensar um pouco, será que nós teríamos o mesmo número de orfanato que nós temos em nossos dias? Vamos pensar um pouco. Será que nós teríamos aí o mesmo número de presídio que nós temos hoje? Se nós tivéssemos cristãos realmente vivendo a sua vida, seu máximo potencial, como é que seria o mundo hoje? Será que ao andar pelas ruas da cidade de São Paulo, nós teríamos esse número de moradores de rua? Até acho que não é nem certo falar morador de rua, morador em situação de rua, enfim. Olhe para esses números aqui, 11% dos cristãos que de fato vivem de maneira vitoriosa. Os outros 89% são pessoas que vivem no deserto. E o ponto é que nós precisamos sair do deserto. Eu, você, para vivermos uma vida de fato cristã à altura que Deus tem para nós. Agora, quero partir para o terceiro ponto e aplicar os princípios da superação. E ao ver essa pesquisa, eu pensei um pouco, puxa, realmente, como é que está a realidade da nossa comunidade? Como é que está a realidade das pessoas com quem a gente mantém contato todos os dias? E é preocupante. Mas alguns princípios que a gente precisa entender: sair do Egito, deixar o deserto, entrar na Terra Prometida, não é fácil. Porque a caminhada, a jornada, ela é longa. E como eu disse, existem vários obstáculos, há desvios no meio da estrada. E a gente precisa vencer esses obstáculos, sabe, acertar o caminho, acertar a rota.
não confiar demais na nossa intuição, mas nos apegarmos cada vez mais a Deus para Ele mostrar o caminho certo. Mas a pergunta que vem para nós refletirmos dentro desse ponto: por que achando que fazemos tudo errado, obteremos o sucesso nessa vida? Eu vou pensar nisso. Outros dias fazemos coisas erradas e tal, erramos o caminho, erramos a rota e achamos que vamos obter sucesso. Quando a gente olha para a Bíblia, as histórias, a gente vê pessoas que, de forma... não, eu vou fazer isso aqui, sabendo que era errado, e quebrava a cara. Então, para nós pensarmos um pouco, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, quando nós lemos a palavra de Deus dentro desse texto, a gente vê as superações, a gente vê as lições que Deus tem para nós, nós precisamos agora fazer o quê? Aplicar os princípios da superação. Aplicar as lições que Deus tem para nós. E para entrar na Canaã, ou em Canaã, Josué e o povo precisavam aplicar esses princípios. Para alcançar um pódio, eu mencionei um pouquinho sobre esporte no começo, né? Um atleta ele precisa fazer várias coisas para alcançar aquele objetivo. Mas existem alguns atletas, e vocês têm visto aí diariamente, atletas que tentam burlar o sistema, fazer coisas que não são corretas. Alguns que usam doping, a gente conhece a história de atletas, um dos famosos foi o Ben Johnson, né? Foi na Olimpíada, se não me engano, 96, 80, enfim. Canadense, né, que correndo, bateu vários recordes, mas ele fez isso como? Usando doping. Será que na nossa caminhada, na nossa jornada, nós não estamos fazendo a mesma coisa, correndo, vencendo algumas coisas e tal, conquistando alguns territórios, mas de forma errada? A gente vai fazendo não. Será que não é assim? Será que não está sendo assim a nossa caminhada cristã? Não, eu estou superando, eu estou por cima da carne seca, não sei se usa esse termo aqui em São Paulo, mas estou por cima de tudo, né? Mas será que nós estamos usando os princípios errados, fazendo a coisa errada, achando que vamos obter sucesso na vida e, de certa forma, obtemos algum sucesso à luz do mundo? Quebrando várias regras bíblicas e espirituais? Essa é uma pergunta muito importante para nós refletirmos. E esse texto ele é muito rico, mas eu vou me deter em apenas 2 princípios, aplicados com determinação, que vão nos conduzir a dias de glória. 2 princípios. Esse aí é o texto, primeiro texto. Você já passou o primeiro ponto já, desse texto? Volta um pouquinho só para mim, por favor. Isso aí, é o princípio, pode passar o texto, se você não, isso aí. Não foi isso que te ordenei, seja forte para nós, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com vocês por onde quer que você for andar. Primeiro ponto, pode passar o primeiro ponto então. Primeiro ponto que você pode anotar aí na sua folha é algo muito simples, mas, infelizmente, muitos no meio do caminho fazem o quê? Desistem. E a ordem de Deus para nós é fazer o quê? Não desistam. Não desistam. Eu até pedi para o Cristo tocar esse sino, acho que nem vai lembrar mais. Mas não precisa tocar, não. O caminho é longo e mau, nossos pés cansados estão, ainda longe de Canaã, ainda longe de Canaã. Não é da tua época, não. E nem da minha época é, mas eu sei que existe esse hino antigo. O caminho é mau, longo, tal, ainda longe de Canaã, ainda longe de Canaã. As pessoas, puxa, mas está muito longe de Canaã, o que, é que as pessoas fazem no meio do caminho? Existem. Puxa, eu quero um baita objetivo na minha frente, quero conseguir um emprego melhor e tal, mas está tão difícil, ainda é longe de Canaã. Não. E as pessoas ficam onde? No deserto. Então a ordem de Deus é muito enfática para nós, não desista. E é interessante quando a gente olha esse texto, Deus repete várias vezes esse termo, não desista. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, Josué, você vai ter dias difíceis, até alcançar seus dias de glórias, mas não desista. Haverá muros a serem derrubados, mas não desista. Haverá gigantes a serem derrotados, mas não desista. E Josué teve que enfrentar tudo isso mesmo. Tem um rio bem na frente dele chamado Rio Jordão. Josué teve que ali rodear uma cidade chamada Jericó, onde tinha muros altos, mas Josué teve que rodear. E os muros, o que aconteceu com os muros? Caíram. Ou seja, não desista. É simples, né?
Aí Deus está te dando essa mensagem, ó, é o seguinte, olha, você está querendo desanimar, está querendo aí, sabe, deixar aí, largar os bets, não sei falar largar os bets, né, Bruno? Vai falar aqui, largar enfim, para jogar beisebol chama de bets, né? Como é que chama aqui? Jogar taco, né? Mas será que é isso que a gente, no meio do caminho, faz ou realiza? Largar os bets, largar tudo e falar, sabe uma coisa? Eu vou seguir a minha vida, que era antes. Voltar para o pior, que é o Egito, nem ficar mais no deserto, ficar no Egito. Deus me livre, é isso mesmo. Mas há um outro ponto importante, além do desistir, e como eu disse para vocês, desistir não é uma opção. O casamento não está fácil, mas não desista. Sua carreira está desabando, não desista. Seus sonhos estão ruindo, não desista. Suas forças estão se esgotando, não desista. E assim vai. Resistência e não desistência nos conduzem aos dias de glória. O segundo ponto importante dentro desse ponto é não desvie. E aqui, infelizmente, é um ponto que muitos buscam esse caminho do desvio, das rotas alternativas, né? Não sei se você já andou de GPS, mas uma vez lá no Rio de Janeiro, um grupo de amigos, né? Nós fomos para um congresso no Rio e estava certinho o mapa, o GPS havia mandado para uma rota, olha, essa é a rota. Aí começou a chover muito. Nós estávamos saindo do Cristo para ir para onde nós estávamos hospedados. E aí o GPS, olha, esse é o caminho, o melhor caminho, mas tem um outro caminho mais curto, né, mais rápido. E a chuva começou a apertar, e a gente entrou, vamos pegar esse caminho que é mais rápido, não precisa pegar essa chuva toda, a gente não conhece, né? Eu e mais 3 pessoas no carro. Quando nós demos em frente a 2 carros policiais, pô, esse caminho tá muito estranho. O policial falou, o que vocês estão fazendo aqui? Naquela chuva, eles lá na guarita deles lá. Não, nós queremos ir para tal lugar, nem lembro o lugar. Não, vocês estão entrando num buraco aqui. Saiam daqui o mais rápido possível. Aí, meu amigo, não, vamos continuar. Esse pessoal tá maluco, vamos continuar. Aí continuamos, entramos numa boca, um negócio terrível lá. Quando a nossa sorte, a nossa bênção ali, foi a chuva, porque o cara tava com um fuzil lá no canto, lá com a camisa do... Nenhum Botafogo aqui não, né? A camisa do Botafogo com um fuzil lá numa guaritazinha lá, e o cara olhando ali, doido para dar um tiro na gente, mas tava chovendo demais, né? E assim fomos passando por esse caminho, esse desvio, essa rota, por insistência, achando que nós estávamos certos. E é assim a nossa vida também. Deus nos mostra um caminho, que às vezes é um caminho um pouquinho mais longo, mas é o caminho. Mas nós insistimos em fazer o quê? Em pegar rotas, em pegar fugas. E essa ordenança de Deus, ela é muito clara. O caminho para os dias de glória é definido de forma clara e inequívoca. Tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo a lei. Não se desvie para onde? Nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, e aqui eu trouxe aqui, ó, isso aqui é a nossa bússola. Eu não sei quantos já mexeram com bússolas aqui. Já sabe aquele aparelhinho? Interessante aquele aparelhinho, né? Ele não erra. Dia de sol, dia de chuva, a bússola sempre te leva para o caminho certo. O controle do GPS, né, no celular. Se não tem sinal, você está perdido. E às vezes os nossos métodos, as nossas maneiras são como o GPS. Que dia funciona, dia não funciona e a gente se perde. Mas Deus pede para que nós andemos direcionados pela bússola. E a bússola é o quê? É a palavra de Deus. Olha só, não desvie do caminho, ou seja, da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido, Josué. E Josué, de fato, foi o quê? Foi muito bem-sucedido. Obteve sucesso na vida dele. E nós precisamos tomar decisões sérias e firmes, como Josué tomou. Eu trouxe o último texto, pode passar para a gente, Reginaldo? Esse texto, geralmente quando a gente lê esse texto de Josué, a gente não lê o verso 10 e o verso 11, mas olha a decisão que Josué tomou com o povo. Depois dessa conversa com Deus, essa reunião com Deus, como está sendo essa reunião, a gente está tendo nesse momento aqui, eu fico pensando, né, Deus me inspirando, Deus me usando para falar para você o seguinte, olha, vamos agora passar pelo meio da arraial, ou seja, ordene ao povo dizendo, preparem comida, porque daqui a 3 dias
vocês vão atravessar esse Jordão, para que entre na terra que o Senhor Deus lhe dá, para que tomem posse dela. Se eu fosse numa igreja mais tradicional, o pessoal saia gritando amém, 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 mas enfim, amém. Amém quer dizer assim seja, e é isso aí a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Sair dessa vida medíocre, essa vida assim que dos 11%, aliás, dos 89%, Deus quer que nós venhamos aumentar esse índice. Josué tomou uma firme resolução como estratégia, planejamento, prazo, foco, direção, praticidade. Logo depois eles haviam atravessado o Jordão para enfim viver os tão sonhados dias de glória. Hoje Deus pede para que você atravesse o Jordão. Hoje Deus te dá a oportunidade de você hoje, nesse momento, vivenciar dias de glória. Vivenciar o máximo potencial de Deus na sua vida. Eu uso esse último pensamento, eu gosto demais desse pensamento, de William Ward. Pode passar para a gente, Reginaldo? Eu já falei um pouquinho disso, da resistência não dele. Pode passar o último, por favor. Deus quer que seja, está na sua folhinha, isso daí você pode até fazer um círculo aí. Deus quer que sejamos vitoriosos, não vítimas, que cresçamos, não rastejemos, que voemos, não que afundemos, que superemos, não que sejamos superados. Ou seja, Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Esse é o primeiro capítulo dessa história, para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nos próximos capítulos, e nesse momento eu gostaria de orar por você, para que Deus possa te dar essa ambição, abro aspas, espiritual, para poder crescer cada vez mais, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. É o desejo de Deus para nós. Se puder fechar os seus olhos, eu vou orar por você nesse momento. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua promessa. Uma promessa de que nós somos mais do que vencedores. Uma promessa hoje para que nós venhamos a viver dias de glória, dias de vitória. Viver um pouquinho da eternidade em nossos dias, apesar das lutas e dificuldades. Mas começar a experimentar a atmosfera celestial em nossos dias. Posso estar aqui orando e falando para um homem, para uma mulher que já pensou em desistir. Alguns que já desviaram a rota, desviaram o caminho. Mas Jesus, nesse momento, eu peço, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa pessoa, e que o Senhor possa colocar essa pessoa no caminho correto, e que ela possa se levantar determinada para vencer. Essa é uma nova semana, uma semana cheia de desafios. Mas que na próxima semana nós possamos vir aqui testemunhar, falar das grandes vitórias que nós obtivemos durante essa semana que passou. Abençoe essa comunidade, abençoe os amigos que aqui estão, aqueles que estão também nos assistindo, que vão nos assistir durante a semana. E que nós, mais uma vez, possamos vivenciar dias de glória em nossos dias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. O Cris agora vai fazer uma performance, e logo após a performance nós temos ali um coffee break, para que possamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma boa semana.